Nosso show da tarde. Meus queridos, minhas queridas, sou um cidadão brasileiro que também contribui com meus impostos a pagar, e o salário desses ministros do Supremo Tribunal Federal e todos os outros somos nós que pagamos. São os nossos funcionários, os ministros do Supremo Tribunal Federal de Justiça e principalmente o senhor Alexandre de Moraes. Assim, deixo aqui um apelo a você, cidadão brasileiro: não seja omisso, tenha coragem e expõe suas opiniões contra esses meritocratas. Essas pessoas que hoje se intitulam juízes federais, juízes de Tribunal de Justiça, eles são um advogado comum igual a qualquer outro. Vamos tentar aqui, depois de um apanhado geral, esclarecer fatos sobre essa lambança provocada por esse cidadão despreparado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Alexandre de Moraes. Gostaria que vocês tivessem muita atenção, porque aqui vamos tentar esclarecer a vocês, porque ele pensa que é o dono do Brasil, ele pensa que pode fazer o que quer, ele pensa que também é Deus, mas sabemos que nunca é e nunca será. A nomeação do senhor Alexandre de Moraes para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal foi uma indicação que surpreendeu por deixar para trás ministros dos tribunais, tanto federais e judiciário, superiores e principalmente uma gama de juristas renomeados que estavam aptos a assumir tal cargo. Mas, pela polêmica que Alexandre de Moraes colecionou ao longo de 8 meses como ministro do então governo Michel Temer, foi percebível, foi desastroso, e mesmo assim ele foi nomeado pelo então presidente da República na época, o ex-presidente Michel Temer. Com essas lambanças, esse ministro, com 8 meses de governo, deixou vazar uma operação da Polícia Federal, da Lava Jato, e foi chamado também por Renan Calheiro, senador, de chefe de polícia, por provocar prisão de agentes do Legislativo e da Polícia Federal no Senado. E também durante a rebelião da prisão penitenciária ocorrida em Roraima, esse então senhor Alexandre de Moraes foi desmentido por 2 vezes por negar ter recebido pedido de ajuda do Estado e depois dizer que a solicitação que chegou seria para a segurança pública. Isso é palavra do senhor Alexandre e não para o sistema prisional. Perdeu, na sua época, tentando a vaga para o concurso de professor titular na Universidade Conceituada do Estado de São Paulo. Esse ministro, hoje, senhor Alexandre de Moraes, ficou sem a vaga, demonstrando assim uma incompetência
por não conseguir e não ter êxito em galgar tal cargo de professor, que ficou com o atual hoje Ricardo Lewandowski. Como advogado, o senhor Alexandre de Moraes também defendeu o ex-deputado Eduardo Cunha, com grande polêmica, como presidente daquela casa no Congresso Nacional. Defendeu também cooperativa de transporte alternativo. E ainda, na academia, em seu curso de doutorado, o senhor Alexandre de Moraes defendeu uma tese. Veja bem, meus senhores, sociedade, meu povo brasileiro, ele defendeu uma tese de doutorado. Se fosse colocado em prática, hoje ele seria impedido de ser indicado. O texto versava sobre o presidente da República de nomear detentores de cargos de confiança para o próprio Supremo Tribunal Federal, que hoje ele é nomeado por então ex-presidente da República, Michel Temer. Para ficar sem gratidão ou com gratidão política, ele filiado hoje ao PSDB. Percebemos que nessa liminar feita por esse ministro Alexandre de Moraes, com pouco tempo que tem de ministro no Supremo Tribunal Federal, que ele entrou ano passado, ele acumula algumas polêmicas que poderíamos dizer que são envergonhosas para o povo brasileiro. A exatitude, a falta de experiência, o poder de dizer eu mando porque sou ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhor ministro Alexandre de Moraes, ainda criou situações vergonhosas, querendo bloquear conversa de usuário no WhatsApp que venha falar mal ou questionar ou citar algo sobre o Supremo Tribunal Federal. O pior de tudo isso é que o senhor pensa que pode fazer o que quiser contra o povo, mas o senhor esquece que é o povo que paga o seu salário. Com suas ofensas, com suas afrontas à nação, mas tenha certeza que o povo pode questionar sim qualquer instituição a nível de Brasil. Agora, questionar, comentar dentro da ética e sempre respeitando os órgãos judiciário, legislativo e executivo. Porque quem comanda esses órgãos não está à mercê de sofrerem crítica e ser questionado. Agora, por ser um presidente do Supremo Tribunal Federal, tudo aquilo que falamos, o povo, a sociedade, o senhor se acha no direito de mandar prender, de mandar bloquear o WhatsApp. Se não quer ser criticado, se não tem coragem de assumir os seus erros, se demita do Supremo Tribunal Federal. Quem pensa que o senhor não é Deus, por questões de esclarecimento, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, segundo informações, eu estou falando aqui de informações de estudiosos nomeados na área do direito, o senhor poderá ser preso ou pensa que é Deus. O presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, poderia sim mandar prender o senhor, porque a autoridade máxima no Brasil hoje é o presidente da República e não o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal. Percebe-se que suas arrogâncias, suas atitudes, sugerem que o senhor seja preso o mais rápido possível, senhor Alexandre de Moraes, por contrariar o artigo 142 de Segurança Nacional. Ele, com sua liminar, impedindo a nomeação de senhor Alexandre Romange para a chefia da Polícia Federal, descaradamente se colocou acima da lei, alegando, na época, ter havido violação de moralidade, de impessoalidade, de proibidade de desvio de finalidade, entre outras coisas.
o senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, com base em quê? Quais os fatos concretos? Em que sustenta as suas atitudes? Atitude vergonhosa. Imagine você, cidadão, ao chegar em um restaurante e chega para o dono e diz que a comida daquele restaurante não presta. Como você, cidadão, pode dizer se aquela comida não presta se você nem provou? É a mesma situação desse ministro Alexandre de Moraes. Se você não sentiu o paladar, se você não comeu, você não pode opinar e nem falar nada. O Senhor leu a mente do presidente da República, o Senhor leu a mente do futuro candidato a chefe da Polícia Federal. O senhor, como delegado, o senhor ministro, o senhor precaveu tudo o que ia acontecer no futuro do Brasil se esse senhor fosse nomeado. Para entrar com essa liminar, como é que o senhor chegou a essa conclusão? O senhor não tem como adentrar na mente das pessoas. O senhor não tem como adivinhar o que cada pessoa vai fazer amanhã. Por isso que o senhor não é Deus. Ah, tá. Entendi. O senhor é realmente Deus. Será? Nunca será. Esses fundamentos usados por esse cidadão traduz ofensa moral contra o presidente da República e o delegado federal. Má fé em comentar a submissão jurídica de respeito e honra ao chefe de governo executivo, que é o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, e chefe de Estado. Senhor Alexandre de Moraes, quem tu pensas que és? Por que está fazendo isso com a nação brasileira? O que é que o povo brasileiro fez de tão ruim? Ou melhor dizendo, o que será que está escondido por trás de tanto medo de deixar nomear esse delegado para a Polícia Federal? Será que vai aparecer muito mais falcatruas? Será que nós vamos ter um outro nome de Lava Jato, ou se não, Mensalão? Será que tem muita gente do Supremo Tribunal Federal envolvido? Senhor, quais fatos desabonaram moralmente Bolsonaro e o delegado da Polícia Federal para que esses ou essas alegações, eu acho, ou chamamos, sem prova, provas de Sérgio Moro e da opinião destrutiva do país, essas alegações de Alexandre de Moraes, como pode ele, de conhecer, ou se dizer conhecer direito de certos, de quem? Como ministro do Supremo Tribunal Federal, estudioso na área do direito, se o inquérito aberto pelo ministro Celso de Mello sequer foi concluído, como eu posso julgar algo sem saber o que eu vou julgar? A lei não fica a inércia ou a inexistência da relação de amizade entre o presidente da República e o delegado da Polícia Federal. Não existe artigo ou lei na Constituição Federal que impeça o presidente de nomear qualquer pessoa que queira. Devemos seguir todos os parâmetros, todos os artigos que estão instituídos na Constituição Federal, sem nela ferir e sem nela passar por cima, porque é a nossa Constituição magna. Ok? Como condição para indicação da Diretoria Geral da Polícia Federal, Alexandre de Moraes é o legislador agora, porque ele é que manda no Brasil. Quem manda no Brasil é o senhor Alexandre de Moraes, que foi eleito no lugar do presidente da República com mais de 57 milhões de votos.
não poderia ser ministro do Supremo Tribunal, o senhor Alexandre de Moraes, pois o senhor também era amigo íntimo de Michel Temer. E por que agora, como ministro, quer proibir a nomeação de Jair Messias Bolsonaro? Eu poderia agora, neste momento, fazendo uma analogia com o caso recente de Lula, que estava para ser preso, e um atentado para inteligência mediana, no caso de Cristina Brasil. Também houve invasão no Supremo Tribunal Federal na competência de Temer. Recentemente, juridicamente, nada impediria a posse de Cristiane Brasil. Gostaria de pedir ao senhor Alexandre de Moraes que pensasse um pouco em suas atitudes e renunciasse o seu cargo de ministro do Supremo Tribunal, porque a sociedade não aguenta ver tanta asneira, tantas irresponsabilidade. A moralidade, cada um preenche o conteúdo desse princípio ideologicamente que lhe interessa. A solução de um grande mestre do direito, qual seria o seu pensamento com todo esse contexto que está envolvendo Jair Messias Bolsonaro versus Alexandre de Moraes? Senhor presidente da República Jair Messias Bolsonaro, o senhor não deveria recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal, porque a princípio estão todos manculados. Existe ministro que ainda está dando razão a Alexandre de Moraes. De modo algum o senhor deveria recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Devia recorrer e implicar, aceitar a violação da imprudência do poder excêntrico. Com Constituição aceitável, o presidente da República, onde ele deveria executar, seria o seguinte passo: excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, chega, quem foi eleito para representar o povo foi o senhor, então o senhor tem autonomia para mandar prender Alexandre de Moraes. Ignorar a liminar de Alexandre de Moraes, observando o artigo 1º e o artigo 116 do parágrafo 5º da Lei 8.112, onde diz: ilícita e criminosa não se cumpre, tá? Então, ordem ilícita e criminosa não se cumpre. O artigo 38 diz: ordem criminosa não se cumpre. E o senhor, como chefe do Poder Executivo, não está submetido às ordens antijurídicas. O senhor não precisa cumprir essas ordens antijurídicas, muito menos criminosa, do ministro do Supremo Tribunal, senhor Alexandre de Moraes. Senhor presidente, sem falar que não há poder moderador no Brasil, não existe mais, e ele, como presidente, Jair Messias Bolsonaro, em sua posse, como eleito por mais de 57 milhões de brasileiros, ele jurou defender a democracia de Estado de Direito. Então, o senhor presidente da República poderia pedir o mais rápido possível, que seria o recado que o senhor ia dar para a nação brasileira: um basta nessas irregularidades do Supremo Tribunal Federal, pedindo pena de reclusão de 3 a 16 anos de prisão para esse cidadão, senhor Alexandre de Moraes, que hoje é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Cometido com nítido abuso de poder, ausência de fato não justificado, a liminar sintomática que decretaram em flagrante a prisão de Alexandre de Moraes. Este é o momento do senhor presidente dar a resposta que o Brasil está querendo.
é dar um basta às irregularidades de, entre aspas, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Via de aplicação, senhor presidente, está lá no artigo 152 da Constituição Federal, resgatando o respeito da lei, ou resgatando o respeito e a lei da Constituição Federal e a ordem da nossa pátria amada Brasil. Mas o pior de tudo isso, que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal deram razão ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda concordo com tais atrocidades, concordam, né? Com tais atrocidades desse cidadão. Eu gostaria de pedir à sociedade brasileira que se exponha, que grave seus vídeos, que grave seus áudios de insatisfação com esse presidente, ou, perdão, né, com esse senhor Alexandre de Moraes, que não é presidente, é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que desrespeitou o artigo 2, que são poderes da União, independente e harmônico entre si. Quem são esses poderes? Cada um congrega, cada um tem a sua função, que é quem? O legislativo, que legisla as leis, né? O judiciário e o executivo. Onde todos nós, como cidadão brasileiro, somos sabedor que o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. E a ele compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, conforme o artigo 102 da Constituição Federal da República. Entre suas principais atribuições está de julgar, função do Supremo Tribunal Federal, de julgar as ações de inconstitucionalidade de lei. O que é essas ações de inconstitucionalidade por lei? É ação que tem por finalidade declarar que uma lei ou parte dela é codificada, ou seja, é o edifício contrário à Constituição Federal, que é o ato normativo federal ou estadual. É uma ação declaratória, ok? Uma ação declaratória de constitucionalidade de lei. Então, esta é a ação de constitucionalidade. Percebe-se que o presidente da República, por mais que estão querendo amedrontá-lo, ele tem o poder na mão para mandar prender qualquer um ministro do Supremo Tribunal que venha contra a Constituição Federal e principalmente abusando de sua autoridade contra as medidas tomadas pelo presidente da República. Como cidadão brasileiro, percebemos que aí tem uma manobra política querendo desestabilizar aquele homem que chegou para tentar mudar o Brasil, dando fim a essa gama de corrupto que está sugando a nação e o povo brasileiro. A adição de descumprimento, o preceito fundamental corrente da própria Constituição e a extradição solicitada por este estrangeiro em seu artigo 85, os crimes de responsabilidade do presidente da República. Nada consta com essa liminar. O povo brasileiro precisa de um esclarecimento, querendo saber aonde foi que esse ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, se baseou para entrar com essa liminar contra a nomeação do presidente da República, que tem prerrogativa para isso. A lei número 1079/50, a famosa lei do impeachment, que define os crimes de responsabilidade, seu processo de julgamento,
as autoridades que pode ser processada. E quem pode ser processado? Pode denunciar, mostrar no seu artigo 2 que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele também pode sofrer o seu impeachment, ele também pode perder o seu cargo. Podemos também ser processados, eles também podem ser condenados por crime de responsabilidade. Eles podem ser processados pelo Senado Federal, que tem prerrogativa para julgar e processar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois, em seu artigo 39, estão elencados alguns crimes de responsabilidade, tá, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu deixo aqui para o povo brasileiro o meu desabafo, torcendo para que os senhores tomem também a iniciativa de divulgar aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês sentem, porque o Brasil, ele não pode continuar do jeito que está. E nós, como cidadão brasileiro, não podemos ser omissos e não podemos nos deixar calar por Supremo Tribunal Federal, que se acha ameaçado quando a gente questiona aquilo que está errado. No que diz respeito à Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, devo e os crimes contra a segurança nacional de ordem política e social estabelece o seu processo em julgamento de outros. Então a gente percebe que esse processo, ele é um processo muito grande, tá? São um processo de outras providências. Assim, em seu artigo, olha só, gente, assim em seu artigo 1º, no artigo 1º, prevê os crimes que pesa ou expõe a perigo de lesão. Ok? Então aí, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor, como ministro, como representante do povo, como funcionário do povo brasileiro, o que pensa disso? O senhor paralisou toda a política nacional de direitos humanos com essa atitude vergonhosa e inescrupulosa. Eu acredito que por 90 dias o Brasil perdeu muita coisa que poderia estar vindo aí à tona. Então, solicitamos o povo brasileiro que o senhor seja um ministro ético, possuidor de atitude. E diante desse caos que travou o Brasil, esse constrangimento como ministro do Supremo Tribunal, acreditamos que o senhor deveria, dentro da ética e da moralidade, pedir a renúncia do seu cargo do Supremo Tribunal Federal. O Weber, Rádio Líder, sucesso total em Marabá, são 14 horas e 32 minutos. Daqui a pouco a gente volta aí com informação do nosso amigo aí, Cabo Serra. Pesou, hein?